Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. Este é o Taligated, diretamente dos estúdios do Centennial College, em Toronto, no Canadá, onde a turma de música está ensaiando no estúdio ao lado e fazendo barulho no nosso estúdio. Eu sou Bosco da Costa, a voz mais sexy de Toronto. Eu sou Júlia Arruda e mamãe tem medo que eu volte pra casa. Meu nome é Mauro de Souza e eu posso ter um infarto a qualquer momento antes do fim do programa. Esse é o Taligated. Olá, galera! Nós fizemos um troca-troca aqui nas introduções e nós hoje... Não explica a piada. Não chama o ouvinte de burro. Meu Deus do céu, é aqui, ó. Estamos ao vivo da Praça é Nossa, onde a gente explica a piada depois. Começa de novo. Antes de começar o programa, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando o Taligated. Lembrando que você pode escutar o nosso programa através do Spotify, do iTunes e do Google Music. E também a partir do YouTube. No YouTube você pode ver a gente, observar a gente aqui nos estúdios do Centennial College em Toronto. E se você for no centro de Recife, você pode comprar uma cópia pirata? Um DVD pirata do Taligated. É verdade, vai ser bem bacana. E olha, hoje já avisando para quem tá escutando a gente, aqui do lado nós temos um estúdio de bandas e resolveram fazer um ensaio exatamente na hora em que a gente tá gravando o nosso Taligated. Então a qualquer momento você vai ver uma bateria tocando aí, uma guitarra, um baixo, porque enquanto nós Porque estamos isso gravando... é calypso. É calypso. Isolamento acústico pra quê, né? O isolamento acústico pra quê? Então, nós pedimos perdão a você, nosso querido ouvinte, porque tem uma banda que, inclusive, se nós ficarmos em silêncio, vamos colocar no nosso ouvinte o barulho da banda que tá aqui do lado. Vamos ficar em silêncio agora e eles vão escutar o barulhão, ó. Um charme. Olha pra isso. Enfim, apesar desses problemas técnicos de hoje, nós temos um programa muito especial, não é mesmo, Júlia? Fica ligated, porque hoje a gente vai falar sobre status de permanência no Canadá. Status de permanência no Canadá, tem muita gente querendo vir pro Canadá. A gente comentou um pouco no programa passado que o Canadá não é paraíso e que você não vai ser recebido aqui com um tapete vermelho, não é mesmo, Júlia? Não. Olha, é uma dificuldade muito grande você conseguir aqui a chamada residência permanente e ainda tem uma dificuldade um pouquinho maior a partir da residência você se tornar cidadão. E é a partir disso que a gente vai discutir qual é a diferença de ser um cidadão, qual é a diferença de ser um residente permanente e qual é a diferença de você vir aqui com o visto de estudo ou de trabalho, ou de estudo e trabalho, porque tem visto de estudo e trabalho também. E tem a quarta modalidade, mas qual é a quarta modalidade, Maura? É a modalidade que eu me encaixei por muitos anos, que é ilegal, ou, como os canadenses falam, undocumented. Mauro, às vezes, você já percebeu que o sotaque de Mauro em inglês é quase como o Didi? Eu sou undocumented, piscite. É isso aí da patrona. O sotaque dele Eu sou pernambucano fica mais undocumented. proeminente. Eu sou undocumented, piscite. Undocumented. Muita gente quer vir pro Canadá por uma série de questões. Segurança pública, não é verdade? A segurança pública que é muito bacana. Quando tem um homicídio aqui, meu Jesus, é a semana inteira a televisão falando do homicídio. É muito difícil ter um homicídio aqui. Nós temos uma cidade com quantos milhões de habitantes? Nós temos 5 milhões de habitantes aqui em Toronto. E ano passado, se eu não me engano, nós chegamos a 100 homicídios, se eu não me engano. Isso é surreal, 100 velho. homicídios em uma cidade de 5 milhões de habitantes. E geralmente, quando acontecem esses casos, são por problemas com gangues de drogas que existem, infelizmente, e não é o general public. Como é que é, E general? por falar em drogas... Que amostrado! Esqueceu? Esqueceu que eu vou falar General Public em português? Tá muito Perdão, difícil em aqui. português, como é que eu falo Olha, General no Public em português? No Brasil é muito Olha, fácil a falar. batalha, ficar no meio dessa batalha de egos aqui... É impressionante. Tá muito Ba- difícil pra mim de vivenciar. Por falar em sotaque, você acha que uma pessoa que veio do Brasil aqui mais velha, em algum momento vai falar com um sotaquezinho de inglês no português ou não? Nunca.
Mas e Romero Brito? Romero Brito é um caso especial. Ele mora em Miami, onde não tem muito brasileiro lá. Não é todo lugar que todo mundo fala português. Então é normal falar assim. Normal falar Muito assim. normal. Eu vim para o Canadá mês passado. Eu estou adorando esse país. É um país maravilhoso. Não tem maneira no universo. tem como, Não né? tem Não tem maneira no universo de você falar com sotaque se você é brasileiro. Eu falo isso porque eu tô aqui há muitos anos, eu tenho filhos canadenses, eu vivo em ambiente que fala inglês o tempo todo, e você pode ter sotaque, pode ter accent, pode, se você forçar para isso. Não, mas aí- Naturalmente, você sempre vai puxar para o seu lado brasileiro. Mas uma coisa que acontece comigo é, às vezes eu esqueço a palavra também, feito Sim, você. isso é comum. Tá se imaginando. Não, é porque realmente você, aqui no Canadá, você tá falando inglês o dia inteiro. No meu caso, eu só falo em português, ou quando eu estou falando com essas duas lindezas que estão aqui na minha frente, ou com minha esposa quando eu chego em casa. Então, praticamente você fala o dia inteiro em inglês, então vez por outra você esquece alguma Não, coisa. e tem palavras específicas que você não usa no seu dia a dia que é comum você esquecer. Por exemplo, teve um dia que eu esqueci como é tempero. Eu não lembrava tempero. Você E só lembrava de seasoning. Exato, Seasoning. exato. Mas aí exato. eu vou levantar também uma pergunta. Não sei se é uma impressão só minha, mas eu sinceramente acho que, especificamente aqui em Toronto, porque Toronto é basicamente uma ONU, em que você vê gente do mundo todo, quando você chega num carrinho do metrô, você vê 50 línguas sendo faladas ao mesmo tempo. Eu particularmente sinto que meu inglês, desde que eu cheguei aqui em Toronto, deu uma piorada um O pouquinho. inglês piorou? Um pouquinho. Sério? Sincera. Eu não tenho esse problema porque meu Você- inglês sempre foi ruim. Você está, no caso, desestimulando pessoas a virem a Toronto para melhorar o inglês. Então, Júlia? Claro que não, amigos. Agora a bateria banda deu uma tentou. virada, meu Enfim. Deus do céu. Eu acho que, de fato, nós temos aqui uma variedade muito grande linguística, mas eu, particularmente, eu não acho que meu inglês ficou pior. Eu aprendi muitas coisas. Sim. Tô falando que eu era professor de inglês no Brasil, mas Oh my aqui... God. Oh my God! Eu sou tão inteligente Mas que eu Júlia também ensino era. pessoas. Mas Júlia também era professora de inglês no Brasil. Vocês compravam yes. ovo no Brasil? Eu comprava eggs. Eggs. ok. Mas enfim, você quando chega aqui tem Eu vendia boné no Brasil, só pra deixar aí guardado. Ah, tá. Enfim, quando você chega aqui, tem certas coisas, né, que você, sei lá, tem certas expressões que você nunca ouviu na vida, né? Da mesma forma, digamos, se uma pessoa com um conhecimento absurdo em português também viajar para o Brasil, vai ter uma série de coisas que também vai aprender. Por exemplo, jaywalking. Alguém sabe o que é jaywalking? Tu tá perguntando pra mim? Tô perguntando pro dois. Eu tô fazendo O que careta o que é agora. jaywalking? Jaywalking é quando você atravessa fora da faixa. Se você atravessa fora da faixa, você está jaywalking. Se você não sabia o que é jaywalking, agora você sabe. Vamos voltar pra A gente estudante? divaga muito, né? É bom conversar com vocês. Claro, porque adoro. sempre tem uma informação diferente, uma coisa nova para aprender com Mauro de Souza, Júlia Arruda. E voz de Bosco. mamãe gostou. Bosco da Costa. Inclusive, é importante dizer que Esse é o disclaimer para o público Sou Chato Desde Que Nasci. Não estamos aqui defendendo nada. Nada que falamos representa a realidade do que você acredita. Ninguém está aqui. nada que representa a realidade que você acredita. Você é o Mauro, nada. só uma pergunta. Você está fazendo uso da maconha medicinal Eu agora comi. que a maconha tá É liberada? legalizada no Canadá. O disclaimer da semana é: ninguém está aqui querendo julgar o que é certo, o que é errado, apenas dizer o que existe no país que vivemos. Justamente. Então, ninguém aqui está fazendo propaganda para vir para o Canadá sem documentos, ninguém está fazendo propaganda aqui de consultoria. A gente está falando da realidade que nós, indivíduos, né, experimentamos aqui no Canadá, cada um em sua categoria. Nós temos aqui no nosso programa 3 pessoas com 3 status completamente diferentes no Canadá. Júlia tem o status de estudante, ela tem o visto de estudante e ela tem as restrições do visto de estudante. Eu me tornei, ano passado, residente permanente no Canadá.
eu tenho os direitos e também algumas restrições como o residente permanente no Canadá. E Mauro é que tá livre, leve e solto. Oh, meu mas Deus. olha só, mas Mauro, isso é totalmente liberado porque você é Eu sou cidadão canadense. Mas olha... cidadão canadense. Você tem o passaporte canadense, Mauro. Com certeza. Vamos começar com Júlia. Júlia, qual é teu status aqui? Eu sou uma estudante aqui no Canadá e vou dizer que a vida de estudante pode ser muito fácil. No meu caso, não é nada fácil por aqui. Isso acontece porque uma pessoa que vem com visto de estudante para o Canadá tem uma série de restrições, não é mesmo, Júlia? Sim. Quais restrições que você tem com o visto de estudante? Eu não posso trabalhar mais do que 20 horas por semana. Essa é a número 1. E a carga de trabalho da faculdade é muito intensa. Você vem pra cá achando que vai estudar como na faculdade do Brasil, não é a mesma coisa, galera. As faculdades aqui, a maioria são de ordem muito prática, não são faculdades teóricas. Então você tem muitos trabalhos. Dependendo do curso, você tem muita prova para entregar. Então, de fato, a carga horária de 20 horas de trabalho na semana, você não consegue manter as duas coisas se você faz mais do que isso. Então, é verdade, você precisa de dinheiro, porque todo mundo precisa se manter. Principalmente porque estudante internacional aqui no Canadá paga uma fortuna. fortuna na tuition. A Sim. tuition é basicamente o custo da faculdade. Um estudante internacional, em média, está pagando de 7 mil a quase 8 mil dólares para uma faculdade pública aqui em Ontário. Mas ao contrário de você, que tem uma restrição de 20 horas, o seu marido, que veio acompanhando você, tem um visto de trabalho aberto. Exato, que é o Open Work Permit. Existem esses dois tipos, para quem não sabe aqui. Existe o visto de trabalho, em que uma empresa patrocina, faz a oferta de emprego para você quando você ainda está no Brasil, e ela diz que precisa de você para aquela vaga e você vem já atestando que você vai trabalhar naquela empresa. E no meu caso, o Canadá deu ao meu cônjuge um visto... Porque não teve cafuné e tosse pro Chelsea. Exato. Ele deu ao meu cônjuge uma possibilidade de prover para mim, porque o Canadá entende que eu devo estar focada nos meus estudos e que com 20 horas totais de trabalho na semana, eu não tenho condições de sustentar uma casa. Justamente. Então você tem basicamente um visto de trabalho fechado, que geralmente esse visto é independente de um visto de estudante, e o Isso. visto de trabalho aberto, que geralmente os dois vêm juntos, né? Uhum. É uma pessoa que está estudando e uma pessoa que está trabalhando para poder você sustentar a casa, porque de fato você trabalhando 20 horas por semana é muito, mas muito difícil você conseguir se manter. sustentar sozinho aqui, além de pagar os 7 mil e cacetada de tuition que você tem que pagar por semestre. Não me lembra, Bosco, não me lembra. Mas por que vocês optaram para vir para o Canadá como visto de estudante e de trabalho? A gente acreditava que a experiência canadense de trabalho nos renderia uma quantidade maior de pontos que nos ajudaria na residência permanente. Júlia acabou de mencionar a questão dos pontos, né? É porque a residência permanente, na verdade, é uma grande matemática que o governo do Canadá faz em relação à pontuação que você representa. Então, são uma série de coisas que contam para você virar residente permanente, e uma delas é você ter experiência de trabalho no Canadá e ter um diploma canadense. O Canadá está procurando por um perfil específico de pessoas. E o quão mais próximo desse perfil você está, mais pontos você ganha. E é isso. E aí nós chegamos ao nosso segundo ponto de hoje, o segundo status, que é a residência permanente, que é o meu caso. Uhum. Então é o seguinte, eu quando estava fazendo a pesquisa para vir para o Canadá, eu queria imigrar para o Canadá, eu e Jamile, minha esposa, a gente fez a pesquisa de ir para o Canadá já como residente permanente. O que precisa para você ser e vir para o Canadá como residente permanente direto no Brasil sem fazer college aqui no Canadá? Porque se você faz college no Canadá, você tem uma pontuação mais alta, né? Então, o que é que o Canadá está procurando? O Canadá está procurando pessoas jovens, ou seja, com menos de 30 anos. Chorou pra você, Oh, meu Mauro. Deus. Ainda bem que tu já é cidadão, mas porque se não fosse cidadão... Tava ferrado, negativo nesse aspecto. Justamente. Mas aí eu brinco que o Canadá não está procurando por nós. O que o Canadá quer, na verdade, são os nossos
filhos. Então tô na tua frente, chupa. Já Porque tem 2, né? Eu só tenho um que vai chegar ainda em junho. Uma, na verdade, Elis tá chegando em junho. Diga, Júlia. Eu fiz das 2 raças. não sei se vocês sabem, mas o Canadá é o... Não sei se vocês sabem, mas o Canadá é o segundo maior país do mundo e a população do Canadá é a população do estado de São Paulo, basicamente. Então, assim, o Canadá é um país que está envelhecendo e não está conseguindo repor essa população. E é por isso que hoje existe uma série de Programas de programas de imigração para tentar repor esse problema. Então, eu brinco que o Canadá, na verdade, quer os nossos filhos. Nós somos meios para um fim. Então, além de idade, o Canadá está procurando pessoas que têm uma formação superior, que têm uma formação no seu país de origem, além de experiência de trabalho e um bom nível de inglês. Então, se você é jovem, tem experiência de trabalho, tem um curso superior e fala bem inglês ou francês, também tem esse Dá negócio. ponto a Se você fala em mais. inglês ou francês, ainda é melhor ainda. Então, se você tem essas 4 coisas, é jovem, tem experiência de trabalho, tem curso superior, fala uma segunda ou uma terceira língua que é interessante para o Canadá, o inglês ou francês por conta da região de Quebec, o Canadá está procurando você. E uma observação sobre experiência de trabalho, não é qualquer trabalho, porque só conta ponto para virar residente permanente em profissão que é considerada especializada. Conta ponto pra vendedor de abadá de Recifolia. Não conta ponto para vendedor de abadá de Recifolia. Damn it. Só conta ponto para a residência permanente se você tem um histórico profissional em uma profissão especializada. Mas eu nunca chegava na pontuação. Apesar de ter um inglês bom, já que eu era professor de inglês, já ter uma experiência de trabalho numa profissão que é necessária, que é, enfim, de professor, além de ter um curso superior e além de ser jovem, eu não chegava na pontuação. A minha alternativa foi a mesma que Júlia considerou, que é vir para o Canadá. Passar para o México pelo deserto. Que é vir para o Canadá como estudante e depois, com o diploma na sua mão, você joga isso lá no seu histórico e a sua pontuação aumenta, porque a partir do momento que você tem um diploma canadense ou experiência de trabalho canadense, você soma mais pontos. Mas o que aconteceu é o seguinte, antes de eu terminar a faculdade, nós ainda não terminamos a faculdade, o que aconteceu foi que minha esposa, ela viu lá no Facebook, em um dos grupos que falam sobre imigração, que uma pessoa conseguiu fazer a equivalência do diploma, do curso de Direito, com uma pós-graduação. Meu curso de Direito foi muito, mas muito importante para mim, apesar de nunca ter trabalhado na área, canudo. apesar de nunca ter advogado para ninguém. Agradeço a faculdade da Fafofinha de Mostardinha que você se formou. Fofinha, sou formado pela Universidade Federal de Pernambuco, Mal. Sei. FDR, a casa de Tobias. Enfim. Tobias lá da Mostardinha. Só a título de curiosidade, porque a gente tá falando em ponto, não sei quantos pontos, que precisa de ponto, abaixo de ponto. Agora, no final de fevereiro, foi o último sorteio, a última chamada para residência permanente. No final de fevereiro, a quantidade mínima de pontos requisitados para a galera que foi chamada foi 457 pontos. Aí você já leva isso como referência quando você for fazer seus cálculos aí no governo. Eu não lembro exatamente quantos pontos eu tinha, mas era algo antes de colocar a pós-graduação, eu não chegava nem nos 450, acho que eu ficava nos 420. Depois que colocou o direito como pós-graduação, que a gente conseguiu fazer a equivalência do diploma de direito como pós-graduação, a gente chegou quase em 470 pontos. Então, foi realmente o pulo do gato. A partir do momento que eu coloquei direito, que a gente fez a equivalência do curso de direito como uma pós-graduação para o governo canadense, a gente conseguiu a residência permanente. Agora fala, Bosco. O alívio que deve dar quando você sai do visto de estudante para virar residente permanente, pelo amor de Deus. Enorme. Primeiro, grande alívio. Não ter que pagar $8.000 de tuition por semestre. Como um estudante internacional, você tem que desembolsar 14, 15 mil dólares, até um pouco mais, para poder cobrir a tuition da faculdade. A partir do momento que você vira residente permanente, você paga a faculdade como canadense. Então, eu estou pagando a mesma coisa que Mauro, $3.000, e ainda nós dois, eu e Mauro, nós temos direito ao
OSAP. O que é o OSAP, Mauro? O SAP é um negócio que o novo político da nossa cidade de Toronto, o Bolsonaro, O Bolsonaro de Ontario. está cortando. O OSAP era um negócio maravilhoso que foi cortado recentemente. Talvez consigam reverter, enfim. Mas o OSAP, ele garantia que pessoas que tivessem uma renda média ou baixa pudessem estudar em curso superior de graça. Não somente de graça. Somente de graça. Ele ainda por cima de tudo, dependendo do seu financeiro, você tem direito a receber dinheiro para estudar. Então o governo, além de pagar a faculdade para você, ainda dava um dinheiro a mais que você podia usar como você bem entendesse. E esse Pra dinheiro investir nos estudos, né? Pra comprar livro, pra se qualificar, né? Não, mas até Até funcionava pra se manter. como Até pra se ajuda de manter. custo. Para você não ter que trabalhar tanto e poder, com esse dinheiro que o governo dá que você não precisava devolver, você tem uma maior facilidade no estudo. A gente pode usar Bosco como exemplo. Antigamente ele trabalhava, agora que ele conseguiu o SAP, se falar trabalho 3 vezes, ele some do ambiente que Eu a já gente está. falei que eu acordo todo dia às 5 horas da manhã para esqueci. ensinar inglês para crianças chinesas, Esqueci. mal. Eu trabalho como professor de inglês, trabalho como fotógrafo, trabalho como videógrafo, trabalho como extra em cinema e vai, passa um televisão. resumo. E no O resumo final aí ele ainda todinho. mente que só gota. Esse WhatsApp era um negócio bem bacana que provavelmente não vai ter mais. E agora o governo vai continuar dando dinheiro para as pessoas de baixa renda e de média renda. Só que depois que termina a faculdade, você vai ter que devolver o dinheiro para o governo com juros e correção monetária. E Mauro, como foi a sua experiência? Você passou por 2 status completamente diferentes. O primeiro status foi undocumented picete Da patrona. da poltrona, e o segundo status, que é o que você tá agora, graças ao bom Deus, ou não, se você não acredita em Deus, Oi, presente. Fala. que é o de cidadão. Vamos começar pela parte boa. Vamos começar pela parte boa. Deixa eu só fazer um adendo, né? Porque residente permanente e cidadão tem algumas coisas muito parecidas. Eles são basicamente a mesma coisa. O que difere um do outro é o direito de votar. Uhum. Eu- Eu não voto, você pode votar. E a eleição, como se deve ser em todo país de primeiro mundo, é individual. A pessoa escolhe se quer ser livre para escolher o representante do país ou não. Ou seja, eu não sou obrigado a votar. O que Mauro está falando é justamente do voto obrigatório no Brasil. No Brasil, todo mundo é obrigado a votar. Aqui no Canadá, vota quem quiser. Exatamente. E não precisa- Eu tenho a liberdade eu tenho o poder do voto, eu vou nas eleições Aham. e eu possuo o passaporte canadense. Ou seja, todos os países que têm relação com o Canadá que não necessitam de visto, eu simplesmente apresento meu passaporte canadense e entro sem pedido de visto. Eu, como residente permanente, não posso votar e nem tenho passaporte canadense. Meu passaporte continua sendo brasileiro. Eu conheço pessoas que são PR por mais de 20 anos. Justamente, você escolhe se quiser virar cidadão ou não. E tem sempre um debate jurídico que é o seguinte: você pode virar cidadão canadense e manter a cidadania brasileira? Tem um debate em relação a isso, porque tecnicamente, se você pegar a Constituição brasileira ao pé da letra, voltando aí para os meus anos de faculdade de Direito, você não pode ter 2 cidadanias. Então, em teoria, a partir do momento que você abraça a cidadania canadense, você abre mão da cidadania brasileira. Só que isso na prática não acontece. Todo mundo continua com a cidadania brasileira e a cidadania canadense. Mas atualmente sempre foi assim. Tipo, Mas tecnicamente, eu vou falar tecnicamente, legalmente falando, a partir do momento que você abraça uma nova cidadania, você abdica da cidadania brasileira, a não ser que você seja filho de brasileiros e nasceu em um território estrangeiro, né, que você, no caso, tem o chamado jus soli e jus sanguine. Meu Deus, eu vou dar aula de direito Meu aqui Deus, agora. eu já tô... Jus soli é que você vira cidadão quando você nasce no país. Jus sanguine é que você vira cidadão a partir do sangue dos seus pais. sabe o que é isso? Qualquer coisa que você falar com autoridade vira verdade. Eu vou dar um exemplo. Olha, Bosco, aqui no Canadá a lei é diferente. Tem um negócio chamado Machu Picchu, que significa o seguinte: se você nasce com cabelos no sovaco, você pode acordar às 9 da manhã.
Fala com certeza do que você tá falando, que parece que é Eu vou verdade, dar- ninguém sabe. Eu vou dar o exemplo dos filhos de Mauro. A Constituição brasileira garante aos filhos de Mauro a dupla cidadania, porque eles são filhos de brasileiros nascidos no exterior. Então, eles são cidadãos canadenses e cidadãos brasileiros. Mas, no caso de Mauro, enfim, existe esse debate. Ele é cidadão brasileiro e canadense? Ou, a partir do momento que ele pegou a cidadania canadense, ele não é mais brasileiro? Até porque eu acho que se ele tivesse que escolher um, eu tenho certeza que Mauro ficaria só com a brasileira. Com verdade, certeza, Mauro? nossa, mas com certeza, sem piscar. Amo você, gente. Queria muito estar aí. Isso é uma observação jurídica, mais uma observação jurídica. Mas eu acho que é importante mencionar, nós tivemos esse debate recentemente agora no Supremo Tribunal Federal do Brasil, no caso de uma mulher, ela não era canadense, ela era americana, e ela se tornou cidadã americana e matou o marido. E ela fugiu para o Brasil. Só que o Brasil, na Constituição brasileira, tem o seguinte: o Brasil não pode extraditar seus nacionais. Então ela fugiu para o Brasil e disse, a partir do momento que os Estados Unidos pediu a extradição dela, para ela cumprir pena nos Estados Unidos, ela falou, mas eu sou brasileira, eu não posso ser extraditada para os Estados Unidos. Então o caso foi parar no Supremo. E o Supremo o que é que decidiu? A partir do momento que ela adotou a cidadania americana, ela se tornou americana. Então a gente vai extraditar. E ela foi extraditada para os Poxa, Estados Unidos. Estragou meu plano. Ui. Estragou meu plano. Pois é. Conta a tua Mas história. Você salvou, viu, Mas Pauli? eu obviamente não sou especialista nessa área jurídica de cidadania, etc. Mas não me lembro de nenhum outro caso de uma brasileira sendo extraditada do país. Eu acho que ela foi a primeira. Mas, enfim. Voltando para a questão da diferença da residência e da cidadania, nós dois temos acesso à saúde pública, não é mesmo, Mauro? Sim. Tudo é equivalente. Todos os benefícios do governo que você tem acesso, eu tenho acesso. A gente tem aqui no Canadá a chamada Bolsa Família também, que nem no Brasil, que é uma ajuda de custo quando você tem um filho, isso você tem acesso. Nós temos direito também a seguro de desemprego. Se eu não estiver conseguindo pagar as minhas contas no final do mês, o governo dá um incentivozinho para mim, como residente permanente, e você também como cidadão. E a grande diferença... Vagabundo, bandido bom e bandido morto. A grande diferença... Tem que trabalhar, vagabundo! É. A grande diferença entre Mauro e o meu status é justamente o fato dele poder votar e ele ter o passaporte. Mas eu, como estudante, eu tenho acesso a um mini Bolsa Família também. Vale salientar, só dizendo. É pouquinho mais ajuda. Dá pra pagar a luz. Obrigado, Canadá. Nós temos aqui no Canadá a questão do estado de bem-estar social, que tem uma série de programas, né, que são custeados com o dinheiro do contribuinte para garantir, principalmente pessoas que estão nessa situação de início de vida no país, de conseguir se sustentar. Né? Então tem todo um programa que, vez por outros, conservadores tentam tirar, né, ou diminuir, mas que, ao meu ver, com minha humilde opinião, são extremamente importantes. Eu não quero nem entrar nesse mérito, porque essa é uma situação delicada. Só que eu já tive dos dois lados da moeda. Uhum. Eu já tive meu começo bastante difícil. Que você dependeu de ajuda, benefícios. Muito. E hoje eu tenho condições de estar do outro lado da moeda, pagar muitas taxas. Para as pessoas que estão começando a vida. Então eu sei o quão é importante a gente deixar de pensar no nosso próprio umbigo constantemente e aprender que a gente vive em sociedade e que a gente pode ajudar os outros. Então eu acho que é válido você pensar no geral, não só no seu umbigo. Ou seja, é muito válido o auxílio para quem precisa. Porque é muito fácil, na minha posição atual, estável financeiramente, olhar para os outros e chamar de vagabundo. E dizer que não quer sustentar vagabundo. Por quê? Porque a gente tem essa mania como ser humano de observar a nossa vida de acordo com a nossa ótica, a nossa realidade. A gente não para pensar que existe outro lado na moeda. Mas voltando ao assunto do Canadá. Não, mas deixa eu continuar. Tem aquele velho debate da meritocracia. Você não consegue ganhar o que eu ganho porque você não quer. Não é bem assim, cara pálida, não é verdade? Peraí, a gente tá falando de Canadá ou do Brasil? Não, Aqui também, Júlia, aqui também, vez por outra, eu vejo pessoas que, inclusive, já estiveram na pele de uma pessoa que está começando a vida. Eu posso dar um exemplo. Assim que você acabou, eu dou um exemplo. E que hoje está numa situação bem mais confortável, que diz assim, olha, tem que cortar mesmo esses benefícios. Esses imigrantes que estão chegando no Canadá estão
aqui mamando nas tetas do governo, acabaram de chegar e estão com todos esses benefícios, tem que ralar, tem que suar para poder conseguir ganhar o seu dinheiro. Mas não é assim. Não, meu caso, como eu te Justamente. disse, toda vez que você vai defender uma ótica, você tenta puxar para o seu lado o máximo que você puder. Então, a primeira arma que eles usam tá recebendo dinheiro do governo, é vagabundo, é relaxado, E tem o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que comecei do zero, fiquei legal por muitos anos. Undocumented. Picete. E hoje em dia, eu tenho 2 empresas e eu dou trabalho para pessoas. Eu sou empresário do Canadá, eu vou- meu nome é Mauro de Souza. Eu vou para Las Vegas essa semana ver Elton John. De novo. Se você Mas tem volta- 2 empresas, prossiga. Dá Que trabalho para muita gente. Que eu dou oportunidade para as pessoas. E eu pago muita taxa, então é cômodo para mim pegar uma panela, é cômodo para mim bater na janela, é cômodo para mim bater palma por esse novo político que tá aqui no coisa, porque ele me favorece. Justamente, só uma observação, o que a gente chamou aqui de Bolsonaro de Ontario é o chamado... toda vez eu confundo ele com o irmão. Só chama Ford que funciona. Ford. São os irmãos Ford. Ele é Doug Ford. Ele é Doug Ford e o irmão dele é o É Rob o Ford. cracudo Ford. Pois é, uma observação sobre o irmão de Doug Ford é o Rob Ford. Rob Ford foi fotografado, filmado, fumando crack, bicho. Era o prefeito de Toronto e ele ganhou fama internacional por fumar Mas crack. posso pedir um favor? Diga. Vamos mudar o foco, porque esse não é o meu objetivo. Como eu disse no começo, no disclaimer do programa, cada um tem direito de achar e ter a sua verdade. Se você quiser fumar crack, fume crack. Exatamente. Quem sou eu para julgar? Crianças que estão ouvindo o programa, Mariana e Maurinho, desliguem o rádio. O ensinamento de hoje é: fumem crack. Não, quem sou eu para julgar? Se você quiser fumar crack, não tem problema nenhum. Mas voltando sobre Quer o... dizer, tem uma série de problemas. Não, é ótimo pra perder peso. Mas voltando ao assunto do... Voltando ao assunto do passaporte, que é o que estamos aqui para falar. Mas, Mauro, como é essa transição da residência permanente para a cidadania canadense? Para virar cidadão, você precisa fazer um tasting de diferentes áreas, diferentes maple syrups. Exatamente, Você exatamente. precisa montar um alce. Você tem 15 segundos para fazer um café do Tim Hortons. Já! Tem passivo o teste. Mas como foi, Mauro? Não, mas assim, não é tranquilo. É uma prova que você faz que é de conhecimentos gerais sobre o país em si. Eles falam sobre cidades, sobre culturas, A sobre história canadense. a história canadense. A geografia canadense. Exatamente. E tu sabe direitinho, Eu né? sei tudo, minha filha. Você sabe qual é a capital de Saskatchewan? Eu sei quase tudo que você me perguntar. eu pode perguntar que quase tudo eu vou saber. A capital de Saskatchewan. Tu vai dar um Olha, Google. não, Toma cara. vergonha na cara, não, Bosco com da certeza ele Costa. sabe, porque ele fez a faculdade de farofinha na mostardinha. Ele é professor. É, meu filho. Pra quem não sabe, a capital de Saskatchewan, Fala aí pra nós. é Regina. Ah, rapaz, Regina, amiga de Creide. A capital de Saskatchewan é Regina. E Achava que ele ia dizer Regina. Adoro Regina. Regina. Vamos lá. A capital de Saskatchewan é Regina, ou Regina, se você preferir. E a temperatura no inverno lá chega a menos 45. Toma essa promoção. Só que apesar de Regina ser eu tô vendo isso aqui tudo da Wikipédia. Deixa eu vou alterar enquanto ele lê. A capital de Saskatchewan é Regina. Só que a maior cidade de Saskatchewan é Saskatoon. Saskatoon. A Saskatoon tem 300 mil pessoas vivendo em Saskatoon. Na verdade, não em Saskatoon, na região metropolitana de Saskatoon. Saskatoon, além Tem de uma 300 cidade, também uma música do Araquito. Saskatoon. Saskatoon, tum, tum, né? Um Saskatoon, tum. Ó o vovô explicando a piada. Ele sempre explica. Não tem jeito. Ok, então, voltando a falar como seres humanos civilizados, Certo. o processo, existe esse teste, você tem uma nota mínima que você tem que ter para poder passar. Passar desse processo, você vai lá ter é basicamente uma festividade.
É um evento que você jura a bandeira, é um evento que você canta o hino e que você toma um Tim Hortons e lambe maple syrup. Bem patriótico. Bem patriótico. Bem E patriótico. a partir desse momento é o momento que você esnoba todos que não fazem parte do seu grupo. Chupa. É um grande chupa. Eu só uso a camisa chupa. Embaixo aqui tem uma camisa Eu chupa. sou canadense. Então, basicamente, é isso. E tem uma prova pra você falar o E. Exatamente. Toda frase em inglês você aprende. Você é tipo uma máquina de choque, nem cachorro pra não latir, é o contrário. Se não falar o E, leva o choque. Pra quem não sabe, o E se nós podemos falar de registro de linguagem, é uma das principais coisas que registra o inglês canadense, né? Todas as vezes, quando possível, tem sempre o E no finalzinho da frase. Júlia, qual seria a equivalência do E pro português do Brasil? Não é mesmo? Ou o né, não é verdade? Né? No Brasil, não é mesmo. Não, Não é é frequenta, Não é isso aí. mesmo? Isso aí. Bem, Mauro, mas antes de você virar cidadão canadense, você passou por uma experiência totalmente oposta, que foi de estar aqui no Canadá sem os papéis corretos, né? Você estava undocumented, P-City. undocumented P-City, ou basicamente ilegal, não é isso, Mauro? Exatamente. E é uma experiência única, enriquecedora, só que uma coisa que eu não aconselho nem para inimigo. Só uma observação, a gente não está aqui dizendo para ninguém vir para o Canadá ilegal. Nós vamos conversar mais na frente sobre os grandes problemas envolvidos em não estar, entre aspas, legalizado aqui no país, né? Inclusive, tem sempre uma dúvida. Em terra roubada é possível ser ilegal? Em Olha, terra, porque essa terra é de quem? Profundo. Essa- De quem é essa profundo. terra? Olha, Das atualmente deve ser minha, que eu comprei. Não, mas Mas tem esse é um debate super extenso aqui, inclusive, entre os próprios Então canadenses, basta né? eu perdi 15 anos da minha vida, eu podia ter comprado uma peruca lisa e dizer que era índio. Minha nossa senhora. Pelo amor de Deus, bicho. Inclusive, por você falar em índio, né? Um dos meus maiores problemas de Pronto. comunicação Vai dizer logo que quando era eu índio cheguei... agora, quer ver? Não, eu sou índio também, É. cara. Eu tenho um raiz Quando eu indígena. tirei a faculdade da É porque é o mostardinha, seguinte, eu era índio. porque é o seguinte, quando a gente fala em português índio, né? A gente tem a gente tá falando diretamente dos povos indígenas, ou ameríndios, se você quiser falar de uma maneira mais atualizada. E quando você fala em indiano, são as Indiano. pessoas que vêm da Índia. Uhum. Só que aqui na América do Norte, quando você fala Indian, você está falando do indiano, Do indiano que veio da ou Índia. então pejorativamente se referindo aos povos indígenas da América do Norte. Exatamente. O termo E- correto seria First Nations. First Nations or Indigenous Populations, as populações indígenas. E se vocês acham que E esse foi um grande faux pas. Agora, eu comi fopá, Não, fopá é uma delícia, fopá à noite. eu esqueci Faux pas é uma como é delícia falar à faux pas noite. em português. Olha, oh my God. Vai, minha gente, como é faux pas? Sei nem o que é fopá em inglês, quanto mais... Minha culpa. Não é faux pas, não é minha culpa não, como é um deslize que você comete? Como é o nome? Você acabou de falar, deslize. Não é deslize não, é tipo ato falho. Mistake? Tem um nomezinho pra isso, meu Deus. Fala. Gafe! Gafe. Gafe. Foi uma das minhas grandes gafes de chamar os First Nations, a Indigenous Population, de Indian. Não, E e aí? outra coisa que você aprende, principalmente as escolas canadenses, algumas tentam ensinar as crianças daqui, o Canadá tem essa visão mundial de quem vê o canadense como um povo ótimo, maravilhoso, e eles realmente são. Só que a história deles com a First Nation é uma das horrível. coisas mais horríveis. É. É muito pior do que qualquer outra história que eu já vi na minha vida. A gente, inclusive, pode falar isso com mais detalhes em outro programa, mas o abuso às populações indígenas no Canadá perdurou até Muito recentemente. metade do século XX. Adivinha quem começou a prestar homenagens e respeito à população? Quem? Não quero tocar no assunto, o Partido Liberal. Para quem não está acostumado com os três principais partidos do Canadá, nós temos aqui, são três principais partidos. Nós temos o PC,
que são os conservadores progressistas, porque no Canadá até conservadores são progressistas, não é verdade? Porque se for muito conservador, não passa. Conservador aqui, extremista, não tem vez, não. Então, até os conservadores canadenses têm um pouco de progressivo. E os outros dois são os vagabundos e os maconheiros. Não vamos chegar neles. Vamos lá. No meio nós temos o partido de centro-esquerda, que é o Partido Liberal, e a galera da maconha. E nós temos o NDP, que seria o partido mais de esquerda do Canadá, seria como, sei lá... É o do meio vagabundo. O PSOL, PSTU do Canadá seria mais ou menos o NDP. Exatamente, o NDP. Então fica entre esses três. Nós não temos aqui aquela loucura do Brasil de termos, sei lá, 352 partidos e a cada dia tem mais um. Aqui eu sou tão sortudo que quando todo o meu período aqui ilegal, uma grande razão de eu ter ficado ilegal por tanto tempo foi a questão política. Por que, Mauro? Porque por todos os anos, por cerca de, eu não sei se foram 12 ou 8 anos, quem estava no partido é o que voltou agora ao poder. É o conservador. Os conservadores. Enquanto você estava ilegal, os conservadores estavam no poder. Não só na província, como no país. No país. Era o primeiro-ministro. Os conservadores dificultam muito essa questão da imigração. Os liberais são bem mais maleáveis essa questão da imigração. Depois e facilitam, né? E depois que eu consegui regularizar minha situação, que tudo estava resolvido, o Trudeau ganhou, que é o do liberal, e começou a jogar passaporte na cara de todo mundo. Toma passaporte! Quem quer passaporte? Mas ninguém aqui tá reclamando, viu, Trudeau? Tem que dar o meu ainda e o de Bosco, por favor. Eu acho que Trudeau está certíssimo. Como a gente comentou, o Canadá precisa dessa força de trabalho. Eu já tenho meu passaporte. Tira essa esgota daqui. Dane-se os imigrantes. Vagabundo. Esse país tá cheio de imigrantes. Mas, obviamente, isso é uma grande brincadeira. Eu acho que tem que... Não, é honesto aqui, tá, gente? Não é brincadeira. Tô sendo muito honesto. Pela primeira vez. Eu nem gosto desses dois aqui, que são brasileiros. Voltando ao seu status, você fez algo que você mesmo não aconselha a ninguém, que é vir como estudante e permanecer ilegalmente, entre aspas, no país. Porque por causa dessa decisão, apesar de ter uma razão para eu ter tomado ela, não foi simplesmente eu vou ficar ilegal, isso resultou em anos de não poder sair do país, não poder ver minha família. No Brasil? No Brasil, sim. Eu tive meus 2 filhos e todo esse período, a maioria, eu resolvi minha situação há 5, 6 anos atrás. Então... A sua família não conhecia os seus 2 filhos? Não. Minha filha passou os primeiros 9, 10 anos da vida dela sem ver o avô, sem ver a avó. Eu era, de uma certa maneira, preso. Eu não podia... Meus passeios era somente aqui? Somente dentro do Canadá. Com que idade você chegou no Canadá? Eu cheguei aqui, eu tinha 18 para 19 anos. Em 2003. E chegou um momento que a gente não... Como a gente só ficou trabalhando e tentando sobreviver, com minha filha e meu filho tendo tudo que como qualquer outro canadense, eles nunca se privaram de nada por meu status. Mas quanto mais o tempo passava, menos eu tinha a oferecer de retorno para o Canadá. Qual a razão que eu daria para eles para me legalizar? Eu não estava fazendo um curso. Eu não estava fazendo pontos. Eu não estava entrando no que o governo queria para um cidadão. Então, essa decisão me fez sofrer bastante. E uma observação aqui que você, como undocumented, ou ilegal, entre aspas, se você preferir, você pode ser deportado a qualquer momento. Sim. Você pode ser deportado a qualquer momento. Nós temos casos que geralmente ganham uma certa repercussão e muitas vezes partidários dos direitos humanos, dos direitos das pessoas sem os documentos, têm que inclusive se envolver de pessoas que às vezes são abordadas na rua pela polícia, né? Tivemos um caso recente, um português que estava estacionando num lugar proibido. O policial chegou, pediu a documentação dele, ele mostrou a documentação, como ele não falava inglês bem, ele estava aqui há décadas no Canadá. Ele não falava inglês bem, o policial desconfiou, pediu a documentação dele no Canadá, ele não tinha a oferecer, ele foi colocado dentro da viatura, chegou em casa, pegou a mulher dele, colocou dentro da viatura, os dois iam ser deportados. Aí disseram, mas eu tenho 2 filhos nascidos aqui.
Aí eles disseram, você pode escolher, ou você vai de volta para Portugal. Muita gente me perguntava isso, Ou você tem filho, por que isso é ilegal? Não. Porque o governo chega para mim e fala, eu tenho filho, eu tomo conta deles, não tem problema. O governo chegou assim, você tem a opção, você deixa os 2 aqui, ou você pode levar os 2 com você para Portugal. Ele disse, eu vou levar meus 2 filhos para Portugal. Voltaram os 4 para Portugal, os meninos com toda a história deles aqui no Canadá, chegaram de uma hora para outra em Portugal e tiveram que reaprender. Minha vida adulta foi toda no Canadá. Eu tive experiência profissional no Brasil, só que eu vim muito novo para cá. Eu não tinha nada. Se eu voltasse pro Brasil, eu não tinha nenhum projeto de nada. Eu não tô aqui para pregar o que é certo e o que é errado. Sim. Mas eu posso dar conselhos. Com a experiência de causa própria. Claro. A pessoa ilegal, ela não tem direito a nada. Ela não tem direito à saúde. Se acontecer alguma coisa com você, o máximo que você pode é ir nos centros comunitários para você, por exemplo, para ser atendido geral, aí ele te dá direito a tudo. Só que se por acaso você tiver uma emergência, um pé quebrou, uma perna quebrou, você tem que ficar com o pé quebrado até o centro comunitário abrir no outro dia para pedir, por favor, para alguém engessar. Ou então você vai no hospital e vai ter que pagar uma fortuna. Mas aí você corre o risco, porque você não tem documento. E aí você pode ser denunciado. Exatamente. Então o conselho que eu vou dar é, você não tem direito a nada, mas nunca deixe de pagar suas taxas. Você trabalha... Porque você trabalha ilegalmente, e quando você trabalha ilegalmente, geralmente é dinheiro que as pessoas te pagam direto. Sim. É um trabalho informal que você recebe e você não precisa pagar nada para o governo porque esse dinheiro não existe. E o instinto humano vou salvar o máximo que eu posso porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Sim. Só que o maior acerto que eu fiz, no meu caso, foi sempre pagar as taxas, que é um grande pedaço do que você faz. É muito. Para quem não faz pouco, é pior ainda. E eu sempre mantive minhas taxas pagas, mesmo não tendo direito a nada. Por quê? Porque eu fui ensinado a minha família a sempre fazer o certo. E eu me senti um lixo porque era ilegal. E isso era um jeito de eu falar assim, gente, eu tô fazendo dinheiro, mas eu tô pagando as taxas do governo e eu tô fazendo certinho. Eu fazia por essa razão na época. E depois, no final da minha história, isso foi o que me salvou. Porque ele salvou pagar o imposto certinho para o governo do Canadá, mesmo sendo ilegal, entre aspas, aqui? Porque quando eu fiz o meu processo, a coisa que abriu os olhos do governo canadense foi, poxa, ele não tinha direito a nada, ele trabalhava num trabalho que ele não precisava declarar, e ele declarou, e ele pagou as taxas dele, mesmo não tendo direito a nada. Eu não tinha direito a nada. Então foi uma escolha difícil. Eu não fiz consciente, eu fiz basicamente pelo que eu falei. Eu me sentia ruim por estar fazendo o negócio errado, e achava que isso meio que balanceava o que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo errado na minha cabeça. E no final foi uma coisa que me ajudou muito no meu processo. Outro conselho que eu dou, isso é o mais importante. Isso é uma coisa que grande parte da comunidade brasileira comete, é um erro bem grande na comunidade brasileira. Aprendam a língua o máximo que vocês puderem e respeitem as leis. Se você faz tudo certo e você respeita as leis do país que te deu a oportunidade, não tem risco. Você vai ter um bom futuro. Isso eu falo não só para os ilegais, eu falo para qualquer pessoa em qualquer status. O jeitinho brasileiro, que algumas pessoas gostam de falar como se fosse uma qualidade, aqui tem um preço. Você se dá bem em algumas vezes, porque é natural você tentar enganar uma pessoa e você se dá bem no momento. Só que aqui você paga a conta uma hora ou outra. Tem algum exemplo de um jeitinho brasileiro que é muito mal visto aqui, Mauro? Esse que eu acabei de falar, muita gente... como eu não quero julgar, tá? Mas muita gente fica ilegal, faz o máximo de dinheiro que puder, além de não pagar as taxas, porque o Canadá é muito ainda o país da palavra de confiança, eles vão no banco, aplicam para um cartão de crédito, pegam o máximo de crédito que podem, vamos voltar para o Brasil porque eu já juntei o suficiente para o que eu quero voltar, mas vamos antes, numa loja de eletrônica, vamos comprar tudo que a gente puder do bom e do melhor no Credit Card, vamos comprar um container no Credit Card e vamos embora e deixa o rombo aqui para pagar. Por quê? Porque eu sou muito inteligente, eu sou muito sabido e eu estou, além de levando todo o dinheiro que eu pude levar de um país que abriu as portas para mim e foi bom, eu ainda vou dar um golpe. Porque eu sou incrivelmente inteligente. Quando, na verdade, o país foi simpático a você, te deu uma oportunidade que você não teria em outro lugar, em vez de você dizer muito obrigado por essa oportunidade,
você mostra o quão podre você é por dentro. Mauro, o seu caso, por exemplo, não sei se você está querendo abrir o seu caso, mas você não tinha a intenção de ficar aqui ilegal. Não. Algo aconteceu na sua vida, e se você quiser compartilhar Não, isso fala. com nossos ouvintes, fique livre para Falo. fazê-lo, mas algo aconteceu na sua vida e da sua esposa quando vocês estavam aqui, Sim. que fez com que vocês precisassem continuar aqui no Canadá. O motivo que foi a mudança total de todos os nossos planos foi que quando ela veio pra cá, ela engravidou. Só que eu parei pra pensar assim, poxa, se eu voltar agora na situação que a gente se encontra, o que eu tenho pra oferecer pra essa família que tá começando? O que é que eu vou poder fazer? E eu não tinha como ficar legal no país. Eu não tinha os pontos, eu não tinha... Então eu fiquei nesse dilema de, e agora? Eu começo minha vida e tento fazer o máximo que eu puder para essa família que vai começar ter uma base. Isso eu tô falando eu em primeira pessoa, mas é eu e Pauliana. Claro. Tipo, ela também ficou no mesmo dilema e ela foi a base de tudo também. Basicamente, só para deixar mais claro para o nosso ouvinte, a dúvida que passou na sua cabeça é o seguinte: eu estou aqui no Canadá. Aqui no Canadá eu vou conseguir, mesmo sem os documentos, mesmo ilegal, entre aspas, dar à minha filha uma educação de qualidade, dar segurança. Ela teria direito a tudo e eu não. Então, botando na balança uma filha que eu vou botar no mundo, que eu sei que eu vou ter condições de dar tudo do bom e do melhor para ela e eu vou me prejudicar, eu faria isso 42 mil vezes. Porque voltando para o Brasil, você não ia ter nada. Nada, eu ia voltar do zero. Ia ser completamente zerado e aí você teria que iniciar a sua vida com um bebê recém-nascido. No seu lugar, eu sinceramente acho que todo mundo faria exatamente a mesma escolha. Então, por isso... Mas tendo isso dito, eu, honestamente falando, não tenho nem 3% de orgulho do que eu fiz. Porque eu sou um cara que eu tenho a personalidade muito forte em relação a isso, a honestidade. Uhum. E eu me sinto péssimo por ter esse começo. Claro. Eu não desejaria esse começo pra ninguém. Porque eu passei por muitas provações aqui por causa disso. Ô Mauro, deixa eu te perguntar uma coisa. Com que frequência você sentia no teu dia a dia, na rotina, o peso ou então o medo de ser ilegal? Era constante. Entendi. Eu era humilhado constantemente em relação a trabalho, em relação a você trabalhar e a pessoa olhar na sua cara e falar, não vou te pagar. Mas por quê? Porque eu não quero. E se você reclamar, eu chamo a polícia. Exatamente. E você vai ser deportado. Então, o que é que você quer? Você quer ganhar o seu dinheiro ou ser deportado? Você escolhe. Mas chegou um determinado momento que você disse, eu estou aqui há mais de uma década e preciso virar cidadão. Isso era um peso que eu carregava. É um peso que eu acredito que até eu chegar o dia da minha morte eu não vou conseguir ter outro do tamanho que eu carregava, que era um pensamento entre eu e os meus filhos, porque, querendo ou não, eu estava colocando em risco o futuro dos meus filhos. Uhum. Então, chegou uma hora que... eu tô falando mas sempre foi eu e Pauli. E a sensação de ser aceito foi indescritível. Eu falo coisas até que Pauliana não gosta de ouvir. O sim do Canadá foi maior na minha vida do que o nascimento dos meus filhos. Foi um sentimento que eu nunca mais vou sentir por nada. Então, quando alguém pergunta para mim o que o Canadá representa, não tem como colocar em palavras. E eu sou muito grato ao dia que eu botei o meu pé aqui pela primeira vez. Por isso que eu não posso julgar, porque vai ser hipócrita da minha parte condenar quem é ilegal, porque eu só sou quem eu sou e eu só tenho o que eu tenho, eu só sou o adulto Mauro que eu sou por causa de ter ficado ilegal um tempo. Mas, mais uma vez, nós não estamos recomendando a ninguém. Não, esse programa só recomenda crack. Nós não estamos recomendando a ninguém vir ilegalmente para o Canadá por conta de todas as restrições que esse status provoca. Nós tivemos recentemente um caso de um brasileiro que estava aqui trabalhando ilegalmente no país e que se acidentou de uma forma muito grave, está internado no hospital e que ele está com uma situação bem complicada, não é mesmo, Júlia? É a história de um rapaz que veio para cá de forma ilegal e ele estava trabalhando na área de construção, sofreu um acidente, caiu de uma certa altura, precisou ser internado no hospital, entrou em coma e pelo status dele, infelizmente, a conta desse tempo de internação teve que ser privada. E como ele estava em coma,
O governo estava cobrando dele e da família cerca de $11 mil por dia de internação. Não sei qual é o status desse rapaz hoje, mas assim, é uma história que mostra pra gente um lado do risco que você corre ao seguir esse caminho, né? Que é algo que é necessário ser analisado e colocado na moeda, porque colocado na balança, porque pesa. E uma coisa que Mauro mencionou é toda a questão da vulnerabilidade de uma pessoa ilegal aqui no Canadá. Sim. Nós temos aqui, por exemplo, na província de Ontário, o salário mínimo de $14. Se você é ilegal aqui no Canadá, provavelmente as pessoas não vão pagar para você $14, Eu não é conheço, mesmo, Mauro? eu conheço casos de pessoas que pagam bem menos que isso, pagam $11 a hora e tem casos piores que eu acho que não pagam. Você trabalha O mês inteiro e o cara olha na sua cara e fala, eu não vou pagar porque eu não quero. porque você é ilegal. Se você quiser cobrar, tudo bem, pode cobrar, mas eu vou chamar a polícia. Taligated. Júlia, Mauro, chegamos no momento muito esperado. Que momento é esse? Eu queria dar um beijo pra minha mãe que tá ouvindo agora, porque quando minha mãe ouviu o episódio 1, ela disse: Júlia, pelo amor de Deus, nos próximos episódios não façam essa sessão do programa, porque se um cônsul canadense estiver ouvindo o programa de vocês agora, minha filha, você nunca vai ter uma residência permanente. Mas essa sessão do programa, na verdade, é uma grande homenagem ao Canadá. Canadá, a gente te ama! A gente ama o Canadá, por isso que a gente tá fazendo essa sessão do programa, que foi talvez o segmento do programa que recebeu mais mensagem, que é... Notícias canadenses. De costa a costa, de norte a sul, do Atlântico ao Pacífico, essas são as notícias canadenses desta semana. Muito bem, Mauro e Júlia. Estou preparada. Estão preparados para as notícias canadenses desta semana? Vem em mim! Vamos embora. Bora lá. A polícia da Nova Escócia emitiu um alerta para seus moradores. A polícia pede que todos tranquem suas portas antes de saírem de casa. Esse alerta foi emitido após 2 mulheres entrarem em uma casa destrancada, lavarem a louça, aspirarem o carpete, limpar a casa inteira e ir embora. Não, minha gente, só no Canadá. Queria deixar uma lembrança aqui que Bosco escolhe essas notícias surpresa, a gente não sabe o que Esse ele é vai o ler. momento que a gente descobre, é o momento que a gente tá ouvindo. Certo. Ok, eu queria dar um aviso aqui das pessoas que estão fazendo isso. Se vocês estiverem ouvindo, passem lá em casa. As portas vão estar estancadas para vocês. As portas do meu apartamento estão abertas. Mais uma. Dois consumidores entraram em conflito em uma loja em Mississauga. O estoque da loja havia acabado e 2 homens trocaram socos pelo último produto da loja. A loja em questão era um dispensário de maconha e o produto, um brownie comestível. Olha, isso sinceramente foi uma das maiores surpresas que eu tive ao vir pra cá, pro Canadá. Quando a gente chegou, a maconha ainda não estava legalizada no país inteiro, agora já está, mas muito antes disso, minha gente, eu vou falar especificamente de Toronto, que é onde a gente mora. Toronto só fede a maconha. A cidade inteira, em qualquer lugar, a qualquer hora. O meu vizinho, você não entende português, graças a Deus, mas eu te odeio, porque você fuma maconha na minha hora de dormir e chega na minha janela todo Ele não santo fuma, dia. ele come. E eu tenho amigos no Brasil que também sairiam no tapa por um bolo de maconha. Eu sou de Olinda, né? Então, grande parte dos meus amigos, Por um brownie de maconha. eles fazem logo um bolo de 3 andares de maconha. em Pois Olinda. é, então essa notícia realmente não me surpreendeu, porque é muito comum. Eles entraram no tapa por um tapinha. Foi péssima essa Foi piada. horrível, Foi péssima foi essa piada. horrível. Vamos lá, última notícia.
Um garoto de 19 anos foi preso em British Columbia por colocar em risco as aeronaves do aeroporto de Vancouver. O rapaz resolveu inflar sua boneca inflável com gás hélio e ela voou descontrolada nos céus da cidade, bloqueando as rotas das aeronaves. Imagine você, Mauro, pilotando. Atenção, torre. Eu não vou falar o que eu pensei. Não vou falar. Não. Censura. Mas imagine você pilotando um avião e de repente você se depara com aquela boneca inflável O que você faria? voando na sua frente. Não me diga o que você faria. Eu por favor. estou. Essas foram as notícias canadenses dessa semana. Júlia, vamos responder as perguntas da galera? Adoro! Vamos lá. Quem mandou pergunta pra gente essa semana? A primeira pergunta vem do Marcelo Osório e ele pergunta: qual é o melhor lugar com custo-benefício para viver em Toronto? E, olha, vamos lá. Será que ele se importa em passar mais ou menos 1 hora dentro do transporte público para chegar no destino dele? Se ele não se incomodar, talvez a região que tenha o melhor custo-benefício seja a região de Scarborough, né? Que é uma região mais afastada do centro da cidade e você vai encontrar Apartamentos bem mais em conta. E não são apartamentos ruins, não. São mais em conta porque estão mais distantes do centro. Né? Agora tem aquele negócio. A gente tinha alguns colegas aqui na faculdade que moravam em Scarborough e ainda moram alguns, inclusive, que perdiam por dia pelo menos 2 horas a 3 horas em transporte público. Mas assim, eu sinceramente, quando eu vim pra cá, a forma mais efetiva que eu achei pra encontrar um apartamento não foi nem vendo anúncio pela internet, nem entrando em contato com empresas de aluguel, nem corretor. É de fato indo porta em porta, chegando nos edifícios e perguntando: tem algum apartamento para alugar aqui? E aí, às vezes, você se surpreende, porque eu vi em lugares muito, muito perto do centro da cidade, como em lugares extremamente distantes, preços muito parecidos. Então, assim, diante da bolha imobiliária que está aqui em Toronto hoje, você cai na sorte, às vezes, de encontrar uma coisa com uma localização excelente, que não está com preço tão mal assim, e às vezes você vai num lugar que fica na PQP, mas porque está todo reformado, todo bonitinho e tal, não sei o que, e que cobram verdadeiros absurdos. Então, assim, varia muito, gente. Eu acho que, assim, a questão sorte conta um pouquinho. E você tem que sempre levar em consideração o bom senso também. Quando você estiver fazendo a pesquisa, lembra dos casos que a gente contou, que tem golpes aqui, porque o Canadá, você está acostumado a automaticamente pensar que é tudo lindo e maravilhoso. Nesse caso de aluguéis tem golpe. Então, você, quando for, faz a pesquisa pessoalmente, como a Júlia falou, e faz a pesquisa em várias localidades, porque ela falou tudo que eu iria falar, que depois dessa bolha, os preços ficaram muito instáveis, então não tem regra, não tem nenhuma lógica no momento nesse sentido. Mas será que cai? Será que o preço vai cair? Eu li essa semana que do outro lado da costa, lá em British Columbia, os preços começaram a cair um pouco por justamente a questão da oferta e da demanda. Os preços estavam absurdos lá e deu uma caída. Eu acredito que não. Eu acredito que o Canadá está muito na moda. Que tá Toronto, no caso, né? Toronto, desculpa. É verdade. Toronto está muito na moda e a tendência é, se não piorar, ficar nesse sentido que está, porque a procura está muito alta. Está no ponto de... O mercado imobiliário fora de Toronto está crescendo. Próxima pergunta, Júlia Arruda. A próxima vem da Poliana Moura, que pergunta: o custo de vida aumenta demais quando a gente leva pets? Bom, eu não tenho animal de estimação. Vamos passar essa pergunta para quem tem. Mauro e Júlia. Júlia tem um gato, Mauro tem um cachorro. E aí, fica muito mais caro morar em Toronto com um cachorro ou um gato? Eu acho que tem 2 questões diferentes pra gente analisar aí. A primeira é trazer o bichinho que você já tem do Brasil pra cá. E essa parte eu realmente não posso falar, porque a minha Miau é canadense, foi adotada aqui. Mas eu sei que o custo envolvendo
trazer um animal para cá é alto e é também complexo, porque tem uma série de vacinas que são necessárias, dependendo do porte do seu animal. Se for grande, ele vai ter que ir na carga do avião. Se ele for pequeno, existe uma série de autorizações que são necessárias para ele ficar dentro da aeronave. Mas digamos que ele já está aqui por mês. Quanto é que custa? Não, ter um mas animal de eu tenho uma coisa que eu quero complementar Diga lá. em relação ao que ela falou. Também tem que levar em consideração que o cachorro aqui, dependendo de onde é você do Brasil, aqui é muito parecido com São Paulo, por exemplo. Você não consegue um cachorro de graça, por exemplo. Assim, você tem que pagar, né? Mas se você é de Recife, você consegue, por amizade, cachorros de graça. Mas Isso corta muito do custo, porque cachorro é caro aqui. Mas uma coisa é o seguinte, se você não está interessado em uma raça específica e tudo mais, tem programas de adoção que você pode levar Não, o mas bicho você pra casa. mesmo em adoção, você paga uma taxa. Você paga uma taxa. E quanto é essa taxa? Existe uma cultura de adoção muito grande aqui em Toronto, especificamente. As pessoas dão um valor maior aos vira-latas, que a gente chama, e que sim, o custo é relativamente menor em relação a comprar um animal, mas ainda assim existe um custo envolvido, porque, óbvio, essas instituições, elas pegam o animal, elas dão alimento, elas vacinam, elas castram. Então, existe uma série de custos aí que precisam ser cobertos. Então, eu, quando resolvi adicionar um membro à minha família, eu resolvi ir atrás de uma instituição de adoção. Não comprei, mas existia uma taxa que foi exigida de $175 para que eu adotasse minha gata. Mas existem eventos, se fosse vocês, dava uma olhada, começava a seguir quem se interessar no assunto, todas as principais agências de adoção aqui, e eles, algumas vezes por mês, realizam eventos que eles chamam de Adopt-a-thons, em que você consegue adotar um animal muito mais barato. Do que comprar. Eu, respondendo a sua pergunta, o custo que eu tenho com a minha cadelinha é pouco, não é caro. Só que você tem que levar em consideração múltiplas coisas quando você tem um cachorrinho. Eu gasto, por exemplo, pouquíssimo. Ela ainda é novinha, eu gasto $35 de ração que me dura meses. Eu gasto mais um pouco em visita ao veterinário, se eu fizer uma média, cada vez que eu vou no veterinário, eu gasto no mínimo $100. Nossa Senhora. Uou! Veterinário aqui no Canadá é como a saúde pública para humanos. Assim, toda vez que você usa e você vai pagar no particular, é um órgão que você deixa. Mas não é constante. Eu vou no veterinário. Olha que revelação do programa. Revelação de Mauro de Souza. Eu vou a cada 2, 3 meses, entendeu? Eu levo ela a cada 2, 3 meses. Então é um custo de pelo menos $100 por visita. Uhum. E no mais, não tem custo. Todo é quando você tem a cachorrinha ou cachorrinho que você compra as coisas para manter ele em casa. Só que, tirando comida e visita ao veterinário, que eu saiba de cabeça, eu não tenho outro gasto. Eu acho que, assim, um ponto interessante, já que a gente falou tanto em aluguel e inícios do custo de vida aqui, é muito importante falar que pode ser, quando você vem para cá com o animal, além da questão toda do transporte do animal até aqui, muitos apartamentos não são pet friendly. Então, você precisa sempre checar, seja lá onde você for, se aquele edifício é ou não pet friendly. Porque existe, de todos os meus amigos que já vieram para cá com animais antes, uma certa dificuldade em encontrar hospedagem, principalmente Airbnb. Quando você chega aqui e ainda está procurando por apartamento, Airbnbs que são pet friendly, a maioria das vezes eles são mais caros, inclusive. Agora, como tudo que cerca o nosso podcast, a gente tem uma dica para dar. Se você quiser essa dica, pessoas que têm pets, que precisam de lugar para deixar o cachorrinho, o gatinho, sigam o nosso Instagram, que é o @Taligated. E perguntem como e onde que conseguem um lugar para deixar seu querido pet por um preço bem razoável. Eu tenho. Ok. Próxima pergunta, Júlia. A próxima pergunta vem da Ana Paula Arruda. Beijo, maninha. A distância da família aproxima o casal? Essa é poética. Essa é profunda. Oh, yes, baby. Então a pergunta é a distância, no caso, considerando que um casal vem aqui para Toronto. Exato. E a distância da família se aproxima o casal. O casal.
Eu acho que sim, porque a partir do momento que você vai para um lugar em que você está distante, não somente da família, mas também dos seus melhores amigos, você basicamente só tem um Ao ao outro. outro, né? Então, você passa talvez mais tempo com o seu companheiro ou companheira do que você passaria se você estivesse no Brasil. Porque no Brasil, às vezes, você vai sair só com seus colegas da faculdade, você vai sair só com seus amigos da escola e tudo mais. E aqui, pelo menos no primeiro momento, você fica meio que muito junto da pessoa com quem você veio. Até que vocês criem um novo círculo de amizade, até que você consiga criar um círculo de amigos no trabalho. Então, eu acho que sim, até porque, sinceramente, é uma montanha russa de emoções a partir do momento que você chega. É o ponto que eu ia falar. Eu acho que não existe, pelo menos em meu conhecimento, um teste melhor para casamento Do que os imigrar. primeiros meses num país que não é o seu. Concordo. Se um casamento consegue sobreviver a isso, ele consegue sobreviver a tudo. Eu vim, Dicas de casamento blindado com Mauro de Souza. eu vim pra cá como recém-casada. Eu me casei um mês antes de me Corajosa, mudar viu? pro Canadá. Corajosa. Foi coragem. E eu devo dizer que o nosso primeiro ano aqui Graças no a Deus Canadá- está tudo bem. Ele já está no Recife, voltou seguro. Beijo, lindinho. E diga, eu realmente acredito que esse nosso primeiro ano de casamento / primeiro ano de Canadá foi um intensivão no relacionamento. Porque, vamos falar, você estreita os laços, né, de um relacionamento justamente porque você e ele são sua única família aqui. Mas também, meu filho, quando tem uma briga, não tem pra quem apelar. Fica amplificada, né? Ou resolve, porque você só tem um ao outro. Não tem, pra onde você vai? Qual é o sofá que você vai mandar a criatura? Não que a gente tenha chegado a esse ponto nunca. Olha que Uhum. mentira, Mas- menino. Qual é o, Aham. qual é o sofá que você manda? Aquele sofá é bem dormido toda noite, quase é naquele sofá gostoso. Pelo menos o meu sofá é um sofá-cama. Então não tem pra onde fugir. Então, para na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, só tem um ou outro. Então, realmente é um intensivão no casamento. Então, eu acredito sim que une o casal e a partir e um dá força ao outro nesse E processo. o Canadá, ele é um país maravilhoso, maravilhoso. Só que ele vai lhe testar muitas vezes. E o casamento é a base do sucesso no país, na minha opinião. Existem casos de pessoas que são solteiras que são super bem-sucedidas no Era Canadá. isso que eu ia perguntar. Exi- A única forma de Não, chegar no não. Canadá O é, meu é ponto- casado? O meu ponto é que o Canadá vai lhe testar e você vai aprender muito sobre a vida com essa experiência. E com uma pessoa do seu lado que lhe ajude a seguir esse caminho, Ajuda. fica bem mais fácil. Você tá falando do Canadá como se fosse o enigma da esfinge. Decifra-me e eu te devoro. É isso mesmo, Mauro? Mas isso é o resumo. Lembra a dica do vovô Mauro? Vamos lá. Você quer vir para o Canadá e vai estar empolgado? Certo. Esse é o melhor. Guarde essa emoção no seu coração e traga ela para onde você for. Porque a partir do momento que você bota sua patinha aqui, você vai ser testado. E muitas vezes. Muitas vezes. Quando você acha que você enfrentou o seu pior desafio, o próximo desafio está rindo, esperando você. Então, eu acho que um casamento é muito importante para você dar certo. Então, respondendo a sua pergunta, uma pessoa solteira é capaz? Lógico que é. É muito mais fácil com uma pessoa do teu lado te dando apoio quando a porrada é grande. Não precisa ser necessariamente casado. Pode ser um amigo também, não? Eu acho que você tem que ter vamos dizer assim, um cano de escape. É uma pessoa que pode ser uma esposa, um marido, um colega, um amigo ou alguém que você tenha para dividir os estresses que a vida no exterior vai te causar. Todos os momentos, tanto os bons como os ruins. Porque, é como eu te disse, vai ser maravilhoso. Eu sou uma experiência própria e viva disso do que eu estou falando. Vale a pena tudo que você enfrenta, só que você vai enfrentar muitas dificuldades. E essas foram as perguntas dessa semana. Eu gostaria de agradecer a presença de Mauro de Souza. Muito obrigado a todos que mandaram mensagem, muito obrigado à minha filha que dá o refresh na página toda hora para dizer que teve muitos views. Muito obrigado a Maurinho que fica me ligando durante o programa para eu fazer a live no Instagram. E muito obrigado a todo mundo que falou das qualidades e dos defeitos do primeiro programa.
Nós temos também Júlia Arruda. Muito obrigada pela sua audiência na noite de hoje. Um beijo a todos da a Fada Sensata. E eu sou Bosco da Costa e esse foi o Taligator. Taligated.